Olá, você está no canal Um Conto por um Ponto. Eu te convido a curtir, a comentar, a compartilhar e se inscrever no nosso canal. Eu era uma criança quando a minha mãe matou o meu pai. Até os meus 16 anos, eu não tinha informação sobre o assunto e por causa dessa tragédia, eu fui morar com a minha avó paterna. E a vovó passou o resto da vida odiando a minha mãe. Sabe, ela falava horrores dela e lindas histórias sobre o meu pai, dizendo que ele era um rapaz amoroso, alegre, gostava de fazer amizade com pessoas. E as crianças até pulavam no colo dele de tão especial que ele era. Mas, infelizmente, uma pessoa mal intencionada surgiu na vida dele para destruí-lo. A minha avó sempre enfatizava que eu nunca deveria procurar pela minha mãe. E se algum dia ela aparecesse, eu não deveria dar ouvidos. E como toda criança, eu também queria ter uma mãe. Por isso eu vivia desenhando a mamãe nos meus cadernos, fazendo corações. E um dia, a minha avó mexendo na minha mochila, viu os meus desenhos. E aquilo foi como uma facada no peito para ela. A vovó começou a gritar comigo, me chamando de traidor, dizendo que eu estava traindo a memória do meu pai. E foi preciso a intervenção do meu tio para ela parar de gritar comigo. E realmente, ela parou de gritar comigo, mas começou a gritar com ele. O tio Milton era o filho mais novo da minha avó e eles viviam discutindo. Ele achava que ela era iludida em relação à perfeição do meu pai e que ele não era o santo que ela queria que ele fosse. E as palavras dele deixava minha avó completamente descontrolada e ela o chamava de invejoso, de filho ingrato e até mesmo o comparava a Caim. E por não suportar mais a situação, o meu tio saiu de casa. Mas apesar das desavenças entre os dois, ele sempre demonstrava um carinho especial por mim. Nas datas especiais, ele aparecia e me presenteava. Costumava brincar comigo, mas não podia me levar para passear, pois a minha avó não permitia. E eu me lembro de algumas vezes eu ouvi o tio dizer que ele não era o meu pai. E a avó nem deixava ele terminar de falar o que estava pensando. O meu tio Milton infelizmente faleceu aos 26 anos devido a uma infecção generalizada, após passar por uma cirurgia de apêndice. E a nossa casa ficou mais triste ainda. Sabe, eu era proibido de conversar com outras pessoas, de participar dos passeios da escola, de ir ao circo, ao parque. A minha avó não gostava que eu tivesse amizades e se porventura algum amiguinho quisesse vir em casa, ela não deixava. Nem família perto a gente tinha. E raramente uma irmã dela vinha nos visitar. Eu era o tipo de garoto que não podia nada. Não podia isso, não podia aquilo. A minha avó me controlava o tempo todo. Nem no quintal eu podia ficar por muito tempo, que logo ela me mandava entrar, alegando que criança tinha que ficar, debaixo dos olhos dos adultos. Olha, era um pouco sufocante, mas eu não podia fazer nada. Aquele era o jeito da vovó. E quando eu comecei a flertar com as garotas, a minha avó não gostou. Ela disse que não era tempo de pensar em namoro e que eu deveria apenas estudar. Além do mais, todas as meninas que apareciam comigo no portão não eram adequadas para mim. E todas a vovó botava defeito. E por isso, quando eu me apaixonei de verdade pela Viviane,
eu não a levei em casa e nem a apresentei à minha avó. Foi como um namoro escondido que deu certo. Bom, um dia uma mulher chamou o meu nome no meio da rua e quando eu me virei, ela sorriu, me deu tchau e foi embora. E eu, sem entender nada, segui para casa. Depois desse episódio, começamos a nos encontrar nas ruas. Mas nunca trocávamos palavras, apenas nos olhávamos. E sempre era para eu comentar com a minha avó, mas eu acabava me esquecendo. Mas nem foi preciso, pois um dia eu cheguei da escola e as encontrei discutindo no portão de casa. E assim que a minha avó me viu, entrou em desespero e me mandou entrar imediatamente. Porém, eu não obedeci. Eu queria saber o que estava acontecendo e por isso eu fiquei parado ouvindo a conversa delas. E foi então que eu ouvi a mulher afirmar que era minha mãe e que tinha o direito de falar comigo, mesmo que a minha avó achasse o contrário. Uau! Aquela informação me pegou de surpresa e ao mesmo tempo que eu fiquei emocionado, eu fiquei com medo e não consegui ter nenhuma reação. Mas a gritaria das duas estava chamando a atenção dos vizinhos, que pararam na porta da minha casa para ouvir a briga. E foi então que eu implorei para minha avó parar com aquilo e conversar com a minha mãe dentro de casa. Mas a avó disse que não iria deixar uma assassina entrar dentro da casa dela. Mas eu falei que se ela não fizesse o que eu estava pedindo, eu iria embora e ela nunca mais iria me ver, porque eu não aguentava mais daquela situação. E a vovó disse que se ela entrasse em casa, ela iria mentir sobre o meu pai, sujar a imagem dele, porque a minha mãe só sabia mentir. Mas eu implorei e falei que qualquer coisa que ela dissesse não iria mudar o que eu sentia pelo meu pai. E pela primeira vez, a minha avó acatou o meu pedido e deixou a minha mãe entrar. Mas não foi fácil porque a minha avó não deixava minha mãe falar. Ela interrompia o tempo todo e quando finalmente ela conseguiu conversar comigo, ela me contou que esteve presa por 6 anos porque matou o meu pai. E aí nessa hora a minha avó voltou a se exaltar, gritando, xingando a minha mãe de assassina. Mas a mamãe não parou de falar. E mesmo a vovó gritando, ela me contou a calamidade que o meu pai fez. Ele abusou de 3 sobrinhas dela, uma de 8, uma de 5 e uma de 3 anos. E a menor precisou fazer uma cirurgia. E eu fiquei chocado com a revelação da minha mãe. E pior, foi ouvir a minha avó dizer que era mentira, que o meu pai era um menino ingênuo, bom e que amava crianças. E quando a minha avó percebeu a minha cara de decepção, pediu para que eu não fosse tolo em acreditar em uma assassina e afirmou que o meu pai era uma pessoa boa, nunca tendo feito o que a minha mãe estava falando. Vovó não aguentou ouvir a verdade e foi para o quarto, trancou a porta e ficou lá até o dia seguinte. E eu chorei. Eu chorei diante da revelação da minha mãe porque eu nunca imaginei que o meu pai fosse capaz de abusar de crianças. A mamãe me pediu perdão pelo que fez ao meu pai, por ter ficado longe de mim, por não ter apenas denunciado ele. E diante do sofrimento e angústia que ela demonstrava sentir, eu a abracei e choramos juntos. Depois que a verdade veio à tona, a minha avó mudou. Ela começou a falar sozinha, chamando pelo meu pai o tempo todo. E às vezes eu acordava de madrugada e a encontrava preparando comida, dizendo que os meninos chegariam da escola com fome. E a minha avó precisou tomar remédios fortes e, infelizmente,
devido a esses remédios fortes que ela precisou tomar, desenvolveu problemas no fígado, resultando em um quadro de insuficiência hepática aguda, e a vovó acabou falecendo. Após a morte da minha avó, eu fui morar com a minha mãe, e a vida com ela era completamente diferente da que eu levava com a minha avó. A minha mãe me ensinou a assumir responsabilidades por minhas ações, a aprender com os erros e a crescer com as minhas próprias experiências. Morei com a minha mãe dos 16 aos 25 anos. Depois me casei com a Viviane e tive um menino e uma menina. Me tornei bombeiro militar e carrego comigo uma frase que diz: cada ação que tomamos, por menor que seja, tem um impacto não apenas nas nossas próprias vidas, mas também na vida dos outros ao nosso redor.